Olá, eu sou a Roseli Máximo, editora da Brasil Energia, e hoje estou com a repórter Fernanda Nunes para conversar com o CEO do grupo Azevedo e Travassos S.A., Gabriel Freitas. Gabriel é advogado, fundador do escritório FASV, com mais de 25 anos de atuação em reestruturação de dívidas de empresas. Ele também é membro do Conselho de Administração da Azevedo e Travassos S.A., fundado em 1922, e presidente do Conselho de Administração da Azevedo e Travassos Energia, ambas empresas já listadas em bolsa. Gabriel, obrigada por estar com a gente mais uma vez. Gabriel, vou começar te pedindo para me falar sobre a composição acionária do grupo, né? Houve a cisão no ano passado. Queria que você me explicasse como é que está agora o grupo Azevedo Travassos S.A. Boa tarde, Roseli. Boa tarde, Fernanda. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu explico sim, com o maior prazer. Em 2024, a Azevedo e Travassos negociou com a REAG Investimentos o ingresso da REAG como acionista de referência no grupo Azevedo e Travassos. O objetivo desse investimento era permitir a capitalização da Azevedo e Travassos para que ela pudesse enfrentar investimentos no setor de concessões. Essa negociação previa uma cisão prévia do grupo Azevedo e Travassos, com a saída da Azevedo e Travassos Energia, que representa a atividade de operação de campos maduros, produção e exploração de petróleo, e a continuidade. Então, após a cisão, a REAG ingressaria somente no veículo de engenharia, com o objetivo de fomentar a atividade de concessões dentro do veículo de engenharia. Essa operação foi aprovada em Assembleia Geral Extraordinária, datada de 18 de outubro de 2024, e a cisão ela aconteceu efetivamente no dia 13 de fevereiro de 2025. A partir de 13 de fevereiro de 2025, nasceram duas companhias separadas, como você mencionou, ambas listadas, Azevedo e Travassos S.A., a companhia centenária, focada em engenharia e projetos de infraestrutura e em concessões. Logo depois da aprovação da operação com a REAG, em dezembro de 2024, a Azevedo e Travassos S.A. participou e venceu o leilão da concessão da Rota Verde, que é uma concessão que já está operando, nós já somos operadores dessa concessão, e ela adquiriu em 18 de outubro de 2024 uma concessão, uma holding que controla concessões de saneamento, chamada Viva Ambiental, e ela também, em agosto desse ano, venceu, e a gente ainda está aguardando a homologação, da concessão da Rota Agro. Só que o que aconteceu? A partir, no final de agosto de 2025, a REAG ela foi alvo de uma operação de busca e apreensão dentro do âmbito do escopo de uma operação chamada Carbono Oculto. Carbono oculto. Exatamente. E essa busca e apreensão, embora a gente, pelo menos porque a mídia apresenta, a gente não tem as informações oficiais, mas o que a mídia apresenta, a REAG não tenha tido nenhuma pessoa envolvida na investigação que fizesse parte da REAG, também não tenha sido diretamente envolvida na investigação, mas a própria busca e apreensão e o escopo da operação, né, que envolve investigação de PCC, terminou causando uma crise reputacional muito grande dentro da REAG. E isso levou à consequência de uma crise de liquidez, né, para a companhia, para a REAG. REAG. E isso terminou refletindo na Azevedo e Travassos em dois aspectos. O primeiro deles foi que a REAG nos procurou e falou: olha, o investimento que nós tínhamos assumido compromisso com vocês, que giraria ali em torno de cerca de R$ 1 bilhão, ele não vai conseguir ser implementado. Vocês precisam buscar outras fontes de financiamento. E o segundo aspecto, que foi logo depois dessa crise reputacional, é que começou-se a ter muitas dúvidas, não, muitos questionamentos dos próprios clientes da Azevedo e Travassos com relação à estrutura de controle da companhia e de quem era o fundo Camaçari, que representava a REAG dentro do cap table da Azevedo e Travassos. Para evitar qualquer tipo de risco de contaminação reputacional entre a companhia
e, e essas questões todas que estavam sendo levantadas, eu propus à REAG que ela me vendesse de volta o controle. Uhum. Lembrando ou esclarecendo para quem não me conhece, eu assumi o controle da companhia por meio de um veículo que é 100% meu, chamado Nemesis Brasil, Nemesis Brasil Participações SA. A Uhum. Nemesis assumiu o controle da companhia em 2020 e eu fui controlador da companhia até ceder o controle para a REAG em outubro de 24, nessa operação que eu contei para Certo. vocês. Então, o que aconteceu? Eu propus comprar as ações da REAG de volta pelo valor de mercado delas, isso é Uhum. objeto de um fato relevante específico, que foi publicado a coisa em setembro, e por meio dessa aquisição das ações da REAG, eu terminei consolidando novamente o controle da companhia. Isso terminou viabilizando o ingresso de novos investidores, novos parceiros. Também é alvo de fato relevante próprio uma parceria de investimento que a gente fechou com a Jive, a gestora Jive, Mauá, Uhum. e onde, por meio do qual eles se comprometeram a investir, a financiar um investimento de até 464 milhões de reais para 454 milhões de reais para a Azevedo e Travassos, o que é um valor mais do que suficiente para que a gente consiga endereçar todo o nosso plano de investimento que era antes aprovado pela REAG e que agora está sendo feito de maneira independente. Então, isso Uhum. terminou viabilizando não só a proteção completa do Grupo Azevedo e Travassos com relação a qualquer risco reputacional que pudesse advir do fato de a REAG fazer parte do seu cap table, fazer parte da sua base de acionistas. Hoje ela não é mais parte da base de acionistas ordinaristas, ela não tem Uhum. nenhum direito a voto nem nada, me parece, eu não posso confirmar, mas que ainda existem algumas participações de fundos que são geridos pela REAG, eh, participações que são irrelevantes, mas Entendi. só na posição de preferencialistas, sem direito a voto. Eu tenho certeza absoluta que as ações ordinaristas foram vendidas para mim e com isso eu terminei assumindo uma posição de controlador do grupo novamente. E isso, reitero, terminou viabilizando essa parceria com a Jive, que nós estamos aprofundando exatamente para nos ajudar a financiar o resto do investimento que estava previsto no nosso plano de investimento original. Gabriel, você quer aproveitar e falar desse plano de investimento? Eu vou chegar na Reftus, né? A Reftus foi uma empresa que passou a ser controlada, né, pela pelo Grupo Azevedo Travassos em 2021, né, Exato. uma empresa de construção e engenharia, já teve muita atuação em plataformas offshore da Petrobras. Eu acho que assim, a gente pode começar com esse investimento, falar da Reftus. E depois Perfeito. você me fala do plano de investimento como um todo. Eu queria saber como é que tá, como é que estão. Vocês assinaram contratos recentes com o Assinamos. Complexo Boa Ventura, né? O total dá um pouco mais de 3 bilhões de reais. Começa me falando sobre esse investimento especificamente, né? Qual investimento vocês vão fazer para atender esse contrato? Onde vocês vão operar? Eu faço isso com o maior prazer. Acho que vale a pena, já como a gente falou do plano de investimentos, eu vou Isso, passar rapidamente por ele, só para poder contextualizar melhor onde é que a Refto se encaixa nele. tá ótimo. A gente tem um plano de investimento que se divide em duas grandes verticais: a vertical de prestação de serviços de engenharia e a vertical de concessões. Os investimentos que eu acabei de mencionar que estão sendo negociados com a Jive Mauá são exclusivamente focados para financiar a vertical de concessões. Nesta vertical, nós somos os controladores da concessão Rota Verde e somos os controladores de uma holding chamada Aviva Ambiental, que, por Uhum. sua vez, é operadora de algumas concessões de saneamento no Brasil inteiro. Então, nós temos dentro da vertical de concessões, uma subsidiária, uma SPE de rodovia e uma SPE de saneamento. O dinheiro que a gente negociou com a Jive Mauá é para financiar esta vertical. Na Entendi. vertical de prestação de serviços, e aí é que se encaixa a Reftus, em 2021 nós adquirimos o controle da Reftus, 100% das ações da Reftus, da UTC, do grupo UTC que estava em Uhum. recuperação judicial. E o objetivo da gente, basicamente, tínhamos dois grandes objetivos. O primeiro era ampliar nossa atuação no setor de brownfield e de montagens de estruturas petroquímicas. É um acervo técnico que a Reftus tinha de sobra e a gente já tinha percebido ali,
já tem algum tempo, né, que a Petrobras fala em retomar o Gaslub, o complexo de Boa Ventura, e a gente tinha isso como uma meta operacional para a Reftus, desde a Uhum, época que a gente adquiriu. E a gente também tem, esse outro mercado, ele ainda, que é endereçável, ele ainda não se realizou, não se abriu, mas nós também adquirimos a Reftus com a expectativa da, do mercado de descomissionamento de plataformas de petróleo offshore. Esse é um mercado bilionário. A Reftus ela tem um acervo técnico assim, invejável nesse sentido, e nós fizemos o movimento pensando exatamente na nossa expansão do escopo operacional da vertical de prestação de serviço de engenharia para esses dois mercados que são mercados endereçáveis extremamente interessantes e com uma barreira de entrada muito grande. Os grandes projetos, megaprojetos da Petrobras e os projetos de descomissionamento de plataformas offshore. Para os megaprojetos da Petrobras, a gente teve a sorte, o êxito de obter, de ganhar o lote 5 e o lote 12 do uhum. Boa Boaventura. Ventura. Nós já iniciamos a mobilização do lote 5, assinamos o lote 12, devemos começar a mobilização no mês que vem. E temos ali na Reftus, já falando sobre backlog, nós também temos um outro contrato com a própria Petrobras, e nós temos então ali algo como, na Reftus, algo como 3,5 bilhões em backlog. O saldo do backlog do grupo, que é mais ou menos 1,5 bilhão a mais, ele está concentrado na subsidiária Azevedo Travassos Infraestrutura, que é a nossa empreiteira focada em projetos de greenfield que não sejam de óleo e gás. E você falou de descomissionamento, e me interessa saber porque a Reftus tem um contrato, né, se não me engano, do início do ano, para manutenção integrada de plataformas. Né? Perfeito. E essas plataformas, pelo que eu vi no site de vocês, são plataformas que estão em processo de descomissionamento. E eu queria Correto. entender esse contrato, né? Como é que ele, qual é o O escopo con- dele, e algumas também dessas plataformas que antes estavam escaladas para descomissionamento, elas vão ser revitalizadas pela Petrobras. Então, eu queria Perfeito. saber se isso tudo está incluído nesse contrato. Não. O contrato que a gente tem em vigor hoje, embora essas plataformas sejam alvo de descomissionamento, ele é um contrato de cessão de mão de obra para manutenção das plataformas. É um Entendi. contrato com escopo mais simples. Mas ele nos dá uma vantagem competitiva grande, não só pela mobilização das equipes que estão lá fazendo um escopo específico, mas que pode ser ampliado, mas também eles nos dão um know-how muito grande da situação atual das estruturas da infraestrutura global, né, Uhum, de cada uhum. uma das plataformas onde a gente tem prestado serviço. E aí, voltando então para o Boa Ventura, vocês vão fazer, tem esses contratos, né? São dois grandes contratos, um deles para sistemas de geração de energia, né? Como é que vai ser isso? Tem construção envolvida? Tem construção e montagem eletromecânica, as duas coisas envolvidas. A parte de engenharia civil, né, de alvenaria, por assim dizer, é Uhum, pequena. A maior parte é montagem eletromecânica, mas entendi. o escopo é um escopo EPCista, ele é um escopo amplo para a entrega das estruturas funcionando. E vocês estão com a base em Niterói, Em Gabriel? A Macaé, Reftus, Macaé, desculpa. Falei Macaé. Macaé. Continua essa base que era da Reftus, embora a sede tenha mudado, né? A sede foi para São Paulo. Mas a base operacional continua em Macaé. Continua. São 90 mil metros quadrados, com uma infraestrutura state of the art. O nosso pipe shop é um pipe shop excepcional, isso ultra moderno. A gente também ali tem dentro da Reftus uma área de movimentação de carga muito grande, e temos uma área de treinamento de equipes, tanto para os projetos do Boaventura, quanto para o treinamento das equipes que vão para as plataformas offshore. Isso é extremamente importante para a companhia, né? A gente termina ganhando uma velocidade de mobilização muito maior com essas áreas de treinamento, e como em resumo a nossa atividade, nossa área operacional é extremamente bem montada lá em Macaé. São quantos colaboradores, Gabriel, que vocês Para estão hoje? no Para total, atender os contratos e quero saber o total. para atender os contratos, a gente já fez já contratamos cerca de 200 colaboradores diretos, mas a gente estima que isso deva subir para 900 a 1.100
colaboradores diretos relacionados aos projetos do Boaventura. Ao todo, o grupo já está com 4.500 colaboradores em todos os Todos projetos no Brasil. no Brasil. Não, voltando um pouquinho aqui na conversa, quando você falou da questão do buscar, que vocês foram buscar novos investidores, né? Isso me chamou a atenção, achei interessante. Eu queria saber um pouco o termômetro de como o mercado financiador está vendo essas oportunidades hoje no Brasil, porque até há pouco tempo buscar investidores não estava sendo tão fácil, né? Não tem sido fácil mesmo, Fernanda. Você tem razão, especialmente pelo problema do juro real, né? A gente tem hoje um juro que ele desestimula qualquer tipo de investimento na economia real. Mas os projetos em si são projetos muito bons, que tem bastante fôlego. Eu acho que a Petrobras ela tem um papel relevante nesse ecossistema. Ela terminou concedendo bastante, entendendo o lado do empreiteiro para permitir que fossem feitos contratos mais dinâmicos e mais viáveis efetivamente. Então, eu acho que a gente está numa fase, um ciclo virtuoso de investimento no setor de infraestrutura como um todo. E isso termina chamando a atenção dos investidores, o que compensa um pouco o problema da taxa de juros. Eu acredito, infelizmente, a gente viu aí que o Copom, como todo mundo tinha previsto, manteve a taxa de juros a 15% ao ano, que é uma taxa extremamente ela é prejudicial à atividade econômica como um todo. Isso não é diferente no setor de infraestrutura, mas eu acho que existem esses elementos compensatórios desse ciclo virtuoso de investimento. Eu acredito mais ainda que se acontecer ou quando acontecer finalmente que esses juros cedam e a gente tenha aí juros mais competitivos, né, mais saudáveis na economia brasileira, isso vai se refletir mais ainda no ciclo virtuoso que a gente está vivendo no setor de infraestrutura. Você acha que ainda tem espaço para novos investidores com vocês? Sem dúvida, sem dúvida. A gente tem um pipeline hoje que beira o número de 30 bilhões de reais em oportunidades. E muitos desses projetos eles chegam para a gente ainda com demanda de investimento tanto em equity quanto em dívida, efetivamente. E a gente tem sido a gente apoia o nosso cliente, tem sido um viabilizador, um apoiador para conseguir o, o saldo do financiamento. Então, eu acho que tem muito espaço ainda para novos investidores e parceiros financeiros ou de equity holders, de participar desse nosso pipeline. Outra coisa que me chamou a atenção também, a Rose falou do Complexo Boaventura, né? Mas a Petrobras também está com uma licitação grande com a Renest, né? São várias licitações. Vocês estão participando? Têm interesse de Não. participar? Não? Por quê? Não, por nenhuma razão específica. A gente está olhando um pouco para dentro de casa agora, né? A gente tem dois projetos muito grandes que são muito importantes, tanto para a Petrobras, mas especialmente para nós mesmos. E diante de tudo que a gente passou nesses últimos meses, com relação à saída da REAG, reorganização societária, melhoria da estrutura de capital, a gente tá focado em concentrar os nossos esforços em executar bem esses projetos que a gente tem hoje no nosso backlog. A gente ainda tem a expectativa de expandir o nosso backlog na Azevedo Travassos infraestrutura, mas em projetos que são mais greenfield, focados em outras áreas. Por exemplo, a gente tem um pipeline de cerca de 9 bilhões de reais na Azevedo Travassos infraestrutura, em projetos de geração termoelétrica, construção de usinas geradoras de energia termoelétricas. Então é um escopo diferente e a gente busca com isso também mesclar um pouco mais a nossa participação, a nossa posição em diversos setores do mercado brasileiro de infraestrutura. Essas termoelétricas a gás, Gabriel, já definido? A gás ou queima de biomassa, tem dois tipos de projeto. Já são projetos avançados. Já Você são pode falar projetos sobre avançados. isso? Não, eu não posso falar quais são, mas Tá. são projetos avançados já, com aprovação de financiamento, com a Tá bom. participação em equity já definida. Voltando para a vertical, né, dos serviços para petróleo e gás,
A Reftus é com ela que você tem planos de entrar no descomissionamento. Exatamente, é isso mesmo. Tá. E dentro desse investimento que você fala, dessa atração, né, de investimentos, estaria contido o descomissionamento, né? Você ainda teria que buscar o financiamento para isso, ou já está dentro do seu escopo? O descomissionamento, ele tem uma dinâmica de financiamento diferente, né? Ele primeiro, ele é um mercado endereçável extremamente interessante, porque ele tem uma barreira de entrada muito grande, tem que ter não só o acervo técnico e a experiência que a Reftus tem, né? A Reftus passou 25 anos prestando serviço de manutenção em todas as plataformas de petróleo que hoje são alvo do programa de descomissionamento. Então, ela tem um conhecimento empírico sobre todos os sistemas e todas as plataformas, que eu acho que é incomparável com qualquer outra empresa brasileira. Mas, além disso, a gente vem investindo muito em construir um ecossistema com parceiros internacionais e nacionais para viabilizar o descomissionamento como um todo, até chegar no desmantelamento. Então, é necessário criar parceria com portos e estaleiros, é necessário criar parceria com o comprador da sucata, né, na ponta final, é necessário criar parceria com parceiros internacionais que tenham a tecnologia de descomissionamento das estruturas submersas. Então, tudo isso é um trabalho que termina criando uma barreira de entrada muito grande. A Reftus está preparada para isso, ela vem se preparando para isso desde que a gente comprou o controle dela em 2021, e esse é um mercado que, para nós, é extremamente estratégico e interessante. E aí, nessa parte do descomissionamento, a ideia é vocês participarem de qual segmento exatamente? Todos, Todos. Inclusive lá todos, na ponta, desde no desmantelamento? até o desmantelamento. É mesmo. A Petrobras agora está também com um projeto de revitalização de algumas plataformas, né? Ela faria um descomissionamento parcial e Parcial, utilizaria a estrutura. Vocês entrariam nisso também? entraríamos. Em algum escopo, né? É um escopo diferente, então pode ser que a gente não participe de todo o escopo, mas a gente tem condições de participar, ainda que parcialmente, de todo o escopo, desde o descomissionamento até a reforma das plataformas. E já existe alguma negociação nesse sentido? Não. O único. Esse mercado ele é um mercado potencial muito grande, mas ele depende exclusivamente da Petrobras e da iniciativa dela de fazer, né, de publicar as primeiras concessões de descomissionamento. Ela fez algumas licitações de desmantelamento no passado, né, especificamente duas plataformas, que inclusive a gente nem participou desse bid, eu acho que ele foi vencido pelo estaleiro Ecovix e pela Gerdau, se eu não me engano, mas é uma informação pública. E a gente não participou exatamente porque era só desmantelamento. A gente teria ali um escopo próprio, mesmo muito pequeno, não faria sentido. Faz mais sentido a gente fazer o desmantelamento dentro de um escopo maior de descomissionamento completo. Mas a gente está muito, muito por dentro desse mercado e estamos esperando a Petrobras iniciar a sua campanha para que a gente possa participar das oportunidades. Bom, eu vou puxar agora um tema, Gabriel, né? Vocês, dentro dessa atuação no setor de petróleo, a indústria como um todo questiona um pouco a política de conteúdo local. Obviamente que a indústria brasileira defende, né, uma política de conteúdo local, mas há uma crítica a respeito da forma como ela é implementada, muito punitivista e menos que não premia quanto maior o conteúdo local. Qual a sua visão disso e como isso pode melhorar a participação da indústria como um todo? Essa é uma pergunta interessante. Eu, pessoalmente, eu acredito que qualquer espécie de protecionismo na economia, embora ele seja extremamente bem intencionado sempre, ele termina tendo um efeito nocivo no longo prazo, né, que é o mesmo efeito das tarifas, de qualquer reserva de mercado, ele termina tendo, no longo prazo, um efeito mais nocivo do que benéfico para qualquer que seja o setor de petróleo e de exploração também não é diferente. Agora, por outro lado, eu acho que existindo a política de conteúdo local, ela tem que ser implementada e aproveitada de uma maneira inteligente. Não adianta você exigir
o conteúdo local com uma complexidade muito grande, ou terminar criando uma reserva muito maior do que a capacidade local de entregar o conteúdo, porque isso termina criando um gargalo que inviabiliza o projeto ou faz o projeto terminar sendo realizado de uma maneira menos eficiente, mais cara, e aí o tiro termina saindo pela culatra. Eu não acho que é o caso aqui, por exemplo, do descomissionamento, né? A tecnologia que é aplicada em boa parte do escopo de descomissionamento é uma tecnologia que vem de fora obrigatoriamente, ela precisa ser utilizada para que seja implementado o descomissionamento de uma forma perfeita, e esse é um ponto interessante. A Heftus ela vem trabalhando ao longo desses últimos anos exatamente para criar essas parcerias e se posicionar de uma maneira inteligente dentro das regras de conteúdo nacional, permitindo que essas alianças estratégicas com os nossos parceiros sejam viabilizadas atendendo às normas de conteúdo nacional atuais. Então, eu não sei se eu consegui responder completamente a sua pergunta, mas conceitualmente falando, o que eu quis dizer é isso. Eu acho que, do ponto de vista conceitual mais amplo, qualquer tipo de reserva de mercado, ainda que seja pelo caminho do conteúdo nacional, embora no curto prazo seja muito bem intencionada, no longo prazo ele pode trazer alguns prejuízos, algumas questões problemáticas para a indústria que está se tentando proteger. Agora, por outro lado, eu acredito que as políticas que hoje são aplicadas para a operação de óleo e gás brasileira, ela pode ser aproveitada de uma maneira inteligente para permitir que não hajam gargalos operacionais nos contratos práticos e ainda assim sejam atendidas as regras atuais de conteúdo nacional. Então, entender só um pouco o Boaventura, o contrato com Boaventura tem conteúdo local? Como que vocês estão fazendo para atender? Não, ele é 100% conteúdo local. Na verdade, eu acho que é o inverso. Tem pouca coisa. A gente tem bastante coisa importada, obviamente, mas como está sendo executada em formato IPCista pela Heftus, as normas de conteúdo local terminam não se aplicando. Gabriel, por último, investimento em pesquisa e inovação. A Heftus e aí o grupo como um todo tem essa vertical de investimento? Como é que está isso? Tem, principalmente na vertical de concessões. A gente tem importado tecnologia e tem feito parcerias, separando as duas coisas, como eu mencionei já, principalmente para a Heftus no desmantelamento, no descomissionamento de plataformas. A gente fez um trabalho amplo de parceria com parceiros internacionais de importação de tecnologia, de troca de conhecimento, e esse ecossistema da Heftus é um ecossistema que está bastante rico, preparado realmente para atender a demanda do mercado de descomissionamento quando ele começar. Já na vertical de concessões de saneamento básico, que acho que é o principal, a gente tem buscado implementar novas tecnologias e melhorar a experiência do usuário em tudo. Vou dar um exemplo da Rota Verde. A gente está substituindo todas as praças de pedágio por arcos free flow. Então não vai existir mais a necessidade de parar numa praça de pedágio para pagar o pedágio. O veículo ele passa, a placa do carro é identificada por um aplicativo OCR, né, que ele tira a foto e identifica o texto, e a cobrança é enviada para o proprietário do veículo. Isso melhora muito a experiência do usuário. A gente também conseguiu, dentro da Rota Verde, antecipar um milestone importante, que era a cobertura de 4G em todo o trecho concedido. Era um marco para daqui a 3 anos. A gente antecipou isso e começou a implementar agora essa cobertura 4G em todo o nosso trecho concedido. Isso é mais um exemplo de investimento e trabalho para a melhoria da experiência do usuário por meio do incremento da tecnologia aplicada no ativo concedido. Na Viva Ambiental, a gente tem investido em parcerias internacionais para melhoria da gestão do nosso grid, né? Da gestão também da experiência do usuário e da redução da perda da água
nos ativos de saneamento que a gente administra. Isso tudo por meio da importação de tecnologia e da realização de alianças tecnológicas para implementar dentro dos nossos ativos. Então, eu posso dizer, em resumo, que o Grupo Azevedo e Travassos ele está muito antenado em incrementar as suas atividades por meio pela agregação de novas tecnologias dentro de cada uma das atividades que a gente desenvolve. Gabriel, então obrigada pela entrevista. Fernanda, obrigada por estar com a gente também. Até a próxima. Muito obrigado, Roseli. Obrigado, Fernanda. Foi um prazer estar com vocês. E, como você falou, até a próxima.